Boa tarde para quem está comigo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outro horário. Meu nome é Bárbara, eu sou a dona e criadora da página Tipo 2 Eneagrama e hoje a gente vai falar do tipo 2 com instinto social dominante. O que acontece quando a energia do instinto social se une à energia do tipo 2? Já fiz uma live falando sobre o tipo 2 com o instinto autopreservação dominante. Já fiz uma live falando do tipo 2 com instinto sexual dominante. E é interessante a gente observar uma coisa. Eu fiz votação, isso mesmo. Eu perguntei sobre qual subtipo vocês queriam que eu fizesse primeiro a live, qual subtipo que viria depois. E o social ficou por último. E observando bem, analisando o público da página, não é por menos, tá? A maioria das pessoas que vêm conversar comigo no direct, que são tipo 2, ou são tipo 2 autopreservação ou tipo 2 sexual. Duas pessoas que eu me recorde assim, já falaram comigo, eu sou tipo 2 social, sabe? E é interessante observar esse instinto, porque esse instinto ele vai começar a aparecer nos organismos mais complexos. Na live que eu fiz sobre o instinto autopreservação dominante, e também na live que eu fiz sobre o instinto sexual dominante, eu dei exemplo de como que esses instintos agem em organismos a nível unicelular. Isso mesmo. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Como que um organismo unicelular, ali, por exemplo, na água, a água começa a cair muito de temperatura. E esse organismo unicelular, essa única célula, simplesmente se desloca e vai para um lugar onde a temperatura está mais agradável. Ou o contrário, a temperatura começa a esquentar muito, começa a subir muito, e esse organismo unicelular vai para um lugar onde a temperatura está mais amena. Como que um ser unicelular, ele não tem nem sistema nervoso para raciocinar, como que ele sabe que ele tem que fazer isso para sobreviver? Instinto autopreservação. Como que ele sabe que ele tem que realizar o processo de mitose e se dividir em dois organismos idênticos a ele originalmente para sobreviver? Porque se um morrer, eu estou vivo ainda no outro. Instinto autopreservação. E o instinto sexual também, ele pode ocorrer a nível unicelular, quando dois seres unicelulares, duas células, se unem num processo de conjugação, fazendo uma ponte citoplasmática para trocar material genético entre elas. Para quando elas fizerem a mitose, elas gerarem novos organismos. A isso a gente dá o nome de instinto sexual. E quando a gente fala de instinto social, a gente já vai ter que sair desses seres mais simples, unicelulares, e aí a gente já vai ter que falar de organismos mais complexos. A gente já vai ter que falar das formigas e do formigueiro, das abelhas e das colmeias, porque são seres que se organizam em sociedade. São seres que a união deles dentro de um grupo é para garantir a sobrevivência deles. E isso se aplica a nós humanos. A gente vive em sociedade, a gente vive em grupo. E quando a gente fala em instinto social, a gente está falando de um instinto que... O instinto social é a noção real e verdadeira de que a gente precisa pertencer a um grupo para sobreviver. Veja bem, eu vou repetir. Instinto social é a noção real e verdadeira de que a gente precisa pertencer a um grupo para sobreviver.
Ah, Bárbara, não, eu não dependo de ninguém para sobreviver, não. Eu vivo muito bem sozinho, eu não dependo de ninguém. Mentira. Mentira porque você precisou das pessoas que trabalham na padaria para fazer o seu pãozinho de hoje, você precisa do motorista de ônibus para se locomover, você precisou da sua professora para aprender, você precisou dos seus pais para ou cuidadores. Ah, Bárbara, eu fui órfã, me abandonaram quando criança. Ok. Se você está aqui hoje me assistindo, alguém minimamente cuidou das suas necessidades básicas para que você estivesse vivo aqui hoje. Então, sim, a gente vive em sociedade, a gente depende das outras pessoas e as outras pessoas dependem da gente. E quando a gente fala em instinto social, pertencer a um grupo, pertencer significa muito mais do que simplesmente estar ali no grupo. Pertencer significa saber viver em sociedade e desempenhar funções importantes para a sobrevivência daquele grupo. Uma curiosidade, no dicionário, a definição de sociedade é a seguinte: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Então, as formigas vivem em sociedade, as abelhas vivem em sociedade e a gente vive em sociedade. E quando eu falo em pertencer a um grupo, isso aqui é muito importante, porque o que vocês precisam entender, tem muita gente que acha que instinto social é simplesmente aquela pessoa que não fica fora de nenhum rolê. Tem churrasco, a pessoa vai. Tem festa, a pessoa vai. Tem sei lá o que na igreja, a pessoa tá também. Pode ser? Pode, como pode não ter nada a ver, tá? Eu conheci um tipo 9 autopreservação dominante, com social reprimido, que não perdia um churrasco. Não perdia um churrasco. Social reprimido. Ele chegava no churrasco, comia carne gostosinha, ficava ali ao redor da meia dúzia de pessoas mais chegadas dele, comia carnezinha, quentinha, gostosinha, tomava a cervejinha dele, comia a sobremesinha. Se o churrasco fosse num lugar que tivesse muita natureza, tipo 9 adora a natureza, se embrenhava pro meio da natureza, ficava lá um tempo, voltava, conversava mais um pouco com a galera dele e ia embora. Isso não é instinto social, gente. Não pense você que é porque você não perde um rolê que você é instinto social. Não é isso. Instinto social é pertencer a um grupo. Instinto social, quando ele chega num evento, como por exemplo um churrasco, ele já procura minimamente ali saber quem tá. Isso quando ele já não descobriu antes, certo? Muitas vezes ele descobre antes de chegar lá. Ele descobre quem é que está coordenando, quem é que está mandando, quem que é o dono do sítio, quem que é o dono da casa, o que ele pode fazer para melhorar, quem que sabe o que pode fazer para coordenar melhor o grupo, já começa a dar ideia do que pode fazer. Instinto social é isso, é pertencer, é querer desempenhar uma função importante ali no grupo. E sobre o instinto social, ele é uma força de união. É a noção de que a gente não vive sozinho. É a noção de que a gente precisa do grupo para sobreviver. Quando eu falo do grupo, eu não estou falando de pessoas que acreditam que precisam de uma outra para sobreviver. É do grupo. Eu não vivo sem o grupo. Quando uma abelha te ferroa para defender a colmeia dela e ela perde o ferrão, ela morre. Mas ela permanece viva porque o grupo permanece vivo. Isso é instinto social. E vocês terem essa consciência vai fazer vocês entenderem muito do que é um instinto social dominante e o que é um instinto social reprimido. Instinto social é uma energia de comunidade.
é aquela pessoa, ou a nível animal, a gente pode falar das formigas, das abelhas, enfim, que o instinto social, ele vai fazer você se sacrificar pelo grupo, vai fazer você lutar por poder, não necessariamente fazendo de qualquer coisa para crescer ali dentro, mas porque você quer comandar o grupo. É uma energia de comunicação, é lutar por uma causa maior do que você, é lutar por uma causa maior do que os seus chegados ali, a meia dúzia de chegados seus, é lutar por uma causa maior que vai impactar a sociedade, é ter empatia e cuidado com a sua tribo. Isso é instinto social. Instinto social é quando você se sente pequeno e sozinho, sem o grupo. Você tem faro para identificar as pessoas que estão no comando e ganhar força com isso, para fazer o grupo lutar por um objetivo maior. Quando você é uma pessoa que tem um instinto social desenvolvido, minimamente saudável, você vai conseguir, por exemplo, ter um network melhor, você vai conseguir se comunicar melhor para vender uma ideia, você vai ter facilidade contextual, facilidade de juntar pessoas, designar papéis, formar grupos na busca de algo em comum entre essas pessoas. E quando a gente fala em instinto social, dentro do instinto social, aliás, dentro de todos os instintos, a gente pode dividir os instintos em tríades, certo? Eu falei sobre isso na live do instinto autopreservação, falei sobre isso na live do instinto sexual, e aqui vamos falar também. Dentro do instinto social, a gente pode dividir em 3 grupos, uma tríade, onde uma dessas tríades vai ser muito desenvolvida numa pessoa com instinto social dominante, outra vai ser minimamente desenvolvida ali, vai ser intermediária, e já uma tríade pode ser que a pessoa não dê tanta atenção. Dentro do instinto social, pode ter um grupo de características que a pessoa não dê tanta atenção. O primeiro grupo de características do instinto social dominante é a leitura dos outros e das situações. É ler e se sintonizar com a necessidade dos outros, do grupo. Cuidar dos outros de uma forma maternal ou paternal e se adaptar às pessoas e às situações. Traduzindo isso para um português bem claro, um social dominante, ele chega no ambiente e ele rapidamente identifica quem manda, quem não manda, onde que ele tem que ir para conseguir tal coisa, onde que ele vai conseguir mexer os pauzinhos para conseguir vender uma ideia. Então, o social dominante, ele tem essa sensibilidade, essa facilidade de leitura do ambiente quando ele chega, que é uma coisa que quem não é social dominante pode ficar meio perdido. Tem gente que jura de pé junto, que é muito sensível, que lê muito bem os outros, que lê muito bem as situações, mas o fato é que quem não é social dominante pode até ter uma facilidade de ler um indivíduo ou outro, as pessoas de forma individual, mas não tem muita noção da política, do networking, em quem que eu devo chegar para conseguir o que eu quero, para quem que eu devo vender a minha ideia, o que que eu devo falar, como é que é a hierarquia aqui funciona realmente do jeito que está no papel, e os sociais dominantes têm uma facilidade nessa questão. O segundo grupo de características do social dominante, do instinto social, é a característica de conexão, criação e manutenção de ligações dentro do grupo. Ligação com a família, amigos, iniciam as conversas, os laços e os mantêm depois, fazem alianças, facilidade de comunicação, interação.
Um social reprimido, por exemplo, ele pode ter facilidade de chegar e conversar com o grupo, mas muita dificuldade de manter aquela conexão por um período, certo? E o terceiro grupo de características, que é contribuição e participação. Eles são participativos na esfera comunitária do grupo, cumprem seu papel social no grupo, se importam com ele, têm senso de propósito. Uma pessoa, por exemplo, que é social reprimido, ela pode olhar para determinadas lutas e achar uma perda de tempo. Sabe? Quando a pessoa, por exemplo, pode ser até uma pessoa que se interessa ali minimamente por política, mas quando vê greve de qualquer forma, de qualquer lado político, de qualquer partido, quando vê uma luta, quando vê uma passeata, por exemplo, sabe quando a pessoa olha e fala assim, nossa, perda de tempo, né? Isso é uma característica muito forte do social reprimido. E o que acontece com o instinto social? Quando ele está em níveis saudáveis, ele é maravilhoso. Isso significa saber conviver em sociedade e guiar o grupo na busca de algo maior. Mas e quando ele está desequilibrado, seja em excesso ou em falta? Em excesso, a gente vai ver rebeldes, revolucionários, sabe, que não aceitam a realidade, querem mudar o mundo, diminui o indivíduo, olha muito para o grupo, diminuem as necessidades individuais e colocam lá no topo como prioridade as necessidades do grupo, diminuem o indivíduo. E podem ter dificuldade em lidar com as coisas práticas do dia a dia. Sabe aquela pessoa que luta pela conservação das tartarugas, não sei de onde, mas não arruma a própria cama? Sabe? E vocês vão ver muitos vídeos no Instagram, em redes sociais, criticando isso. Você luta pelo partido tal do seu país, mas você nem arrumou a cama de manhã. Né? Você não está cuidando da sua própria vida e está querendo cuidar de causas maiores. Comece a cuidar de causas menores. Não é que esteja errado. Né? Não é que esteja errado. A gente realmente tem que ter uma preocupação de cuidar dessas coisas práticas nossas do dia a dia, mas o social dominante, ele pode, pelo fato dele ter um olhar mais focado pro grupo, de não cuidar dessas coisas mais práticas do dia a dia dele. E quando a pessoa é social reprimido, a gente vai ver uma pessoa meio sem noção social, sabe? É aquela pessoa que chega num grupo e interrompe, chega num grupo e fala alto demais ou fala baixo demais, não tem noção de que o que ela está falando o outro está escutando, pode considerar as lutas por causas sociais como perda de tempo, tem dificuldade em traquejo social, tem dificuldade em vender as próprias ideias. Não sei se vocês já viram pessoas assim, inteligentíssimas, muito trabalhadoras, muito esforçadas, que simplesmente não sabem por que não conseguem crescer na carreira. E aí você vai ver o que está acontecendo, a pessoa não consegue vender a própria ideia. Sabe? Muito inteligente, muito trabalhadora e não consegue colocar para fora a ideia que ela tem, não consegue chegar nas pessoas certas, não consegue fazer aquela ideia parecer atraente para quem ela está vendendo. Fala de qualquer jeito, não percebe qual que é a real necessidade daquele grupo e como que o grupo pode receber a ideia dela melhor, sabe? A falta do instinto social vai causar isso na pessoa. E o que acontece quando o instinto social se une à energia do tipo 2? O tipo 2, ele, só relembrando rapidamente aqui, a paixão dele é o orgulho, então ele não consegue perceber as próprias necessidades, mas percebe rapidamente as necessidades dos seus eleitos.
ele tem um mecanismo de repressão, onde ele reprime as próprias necessidades em prol das necessidades dos outros, e tem um mecanismo de adulação. Ele faz pelos seus eleitos sem que isso tenha sido pedido. Agora vamos imaginar essas características unidas com o instinto social. Uma pessoa com orgulho, uma pessoa com repressão, uma pessoa que adula muito, com a noção de que ela não vive sem o grupo, que ela precisa pertencer ao grupo, que ela precisa lutar por algo maior, que ela precisa conduzir o grupo a conseguir coisas. Nós vamos ter o que o Ichazo chamou de ambição e o Russ Hudson chamou de amigo de todos. A gente precisa entender que a gente está falando de um tipo 2 que usa o orgulho, a adulação, a repressão, buscando pertencer ao grupo, atender às necessidades do grupo, e que isso não é de graça. É um tipo 2 que vai ter um papel importante no grupo, ele quer alavancar o grupo, ele quer levar o grupo de uma condição inicial X para uma condição final Y. Só que ai de vocês se não me valorizarem por isso. E por que o Ichazo chamou o 2 social de ambição? Porque ele tem uma vibração de poder. Quando ele não é o dono, ele é o braço direito do dono. Quando o tipo 2, ele não é o dono, mas ele é o braço direito do dono, ele se encontra numa posição que ele se sente muito confortável. Por quê? Porque ele é útil para quem está acima dele e ele é útil para quem está abaixo. Ele comanda tudo, ele faz tudo. Eu não sou o dono, mas sou eu que mando. E tenho reconhecimento de quem está acima dele, ao mesmo tempo que ele luta para aquele grupo que está abaixo dele em prol de conseguir algo melhor. Então essa posição é muito confortável. Pode ter tipo 2 social que é o dono, acima dele não tem ninguém? Pode. Tem 2 autopreservação que é dono de empresa. Tem 2 sexual que é dono de empresa. Tem 2 autopreservação sexual social que é funcionário. Tudo pode. Só que naturalmente o 2 social ele busca essa vibração de poder, ser o braço direito do dono quando ele não é o dono e conduzir o grupo a conseguir algo maior. A gente precisa entender que nem sempre o tipo 2 ele vai estar inserido no ambiente corporativo. Porque esse exemplo que eu dei para vocês, talvez vocês vão falar assim: ah, Bárbara, mas o meu pai é tipo 2 social e ele não é assim. Ok. Eu tenho um amigo que o pai dele é um 2 social dominante com autopreservação reprimido e não trabalha em empresa, não trabalha em ambiente corporativo. O que ele vê o pai dele fazendo que a gente pode trazer para a nossa realidade e vocês podem identificar no meio de vocês se tem pessoas que agem dessa forma. O 2 social, ele vai ser aquela pessoa assim, muito amigo do dono da padaria, do dono do restaurante, do dono do açougue, conhece as pessoas pelo nome, sabe? Que são as pessoas que, se você observar, são as pessoas que de determinada forma mandam, certo? São os donos dos lugares. Vai ser aquele 2, e aí a gente já entra na descrição do amigo de todos, que o Russ chamou o 2 social, que ele não é exatamente o amigo de todos, no sentido de ser amigo íntimo de todos. Ele vai ser aquele amigo de todos no sentido de
vai ser o amigão do grupo. Vai organizar o grupo, vai organizar o churrasco, vai organizar... Pode organizar situações sociais, pode organizar situações políticas, só que ele não vai ser aquele amigo íntimo. Uma coisa assim que esse meu amigo, que tem o pai 2 social dominante, com autopreservação reprimido, reclama muito, é que o pai dele é muito sociável, óbvio, é um tipo 2, com instinto social dominante. Só que ao mesmo tempo que ele é muito sociável e muito eloquente, e fala muito bem, e conhece todo mundo, na hora que você começa a ter uma conversa de cunho mais íntimo, ele foge. E assim, ainda por cima, ele é um 2 social dominante com sexual reprimido, o que explica mais ainda. Então ele vai ser o amigo de todos nesse sentido, sabe? Ele vai fazer de tudo pelo grupo, porém ele pode não ter tanta intimidade assim, ele pode ter dificuldades em ter intimidade com os seus amigos, sabe? O tipo 2, normalmente ele já tem uma característica, tá? Geralmente o tipo 2, ele tem que tomar cuidado para não ser aquela pessoa que sabe tudo dos amigos e os amigos não sabem nada dele. E vai ter muita gente falando assim, não, Bárbara, eu tenho um amigo tipo 2 que eu sei tudo dele. Observa se ele não deixa para te contar que estava passando por um problema na hora que ele já resolveu o problema, tá? Observa bem isso. E aí o 2 social, ele vai ter isso muito mais forte, tá? No sentido de ter essa dificuldade com intimidade. Eles querem dominar e manipular através do networking, do cargo, do papel social, como eu estava falando, se não tiver inserido no ambiente corporativo, ele minimamente vai conhecer as pessoas que mandam ali no ambiente que ele vive. E com relação à aparência do 2 social, quando eu falei do 2 sexual dominante, eu falei, por exemplo, que o 2 sexual dominante, ele mesmo às vezes sem querer, sem pensar muito sobre isso, sem ficar se montando o dia inteiro para isso, de maneira muito natural, o 2 sexual, ele é aquele 2 que tem um sex appeal. Ele é sedutor. E ele é sedutor não no sentido amoroso, necessariamente. Ele não quer te seduzir a nível amoroso, romântico, necessariamente. Mas ele tem um jeito de olhar, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de gesticular. A voz dele levam a um processo de sedução, quando ele está interagindo ali com uma outra pessoa. O 2 autopreservação já vai ter uma energia mais infantil, que quando não se reflete na roupa, quando não é aquela roupinha de bonequinha ou uma roupa que não tem nada a ver com a idade da pessoa, porque isso pode acontecer, 2 autopreservação com blusinha de bonequinha, né, uma roupa assim mais jovial do que a idade que a pessoa realmente tem, mas quando não é isso, é uma energia infantil também, no jeito de falar, no jeito de agir, a voz um pouco mais doce e uma energia mais ou menos no sentido assim de, você não vai me abandonar, né? Ah, vai, eu sou uma gracinha. Quando a gente fala do 2 social dominante, a gente está falando de uma energia adulta. É uma energia de poder. E quando eu falo energia adulta, eu estou falando de uma energia do tipo, chegou quem vai resolver o problema, sabe? E aqui o 2 social, ele pode parecer com 3, ele pode parecer com 8, por causa dessa energia mais adulta.
E não esperem muito identificar um tipo 2 social por causa da vestimenta, tá? Porque, por exemplo, uma tipo 2 social dominante no ambiente corporativo, é claro que ela vai ter uma roupa, uma vestimenta preparada para aquele local de trabalho dela. Só que uma 2 social dominante, que trabalha numa cozinha, que trabalha numa indústria, que trabalha o dia inteiro, por exemplo, uniformizada, ela saiu dali do ambiente de trabalho dela, ela pode não ter essa vaidade que alguns esperam, de ter essa roupa, essa colocação de profissional, porque ela não está mais no ambiente profissional dela ou dele, entendem? Mas a energia é mais adulta, é uma energia de calma, crianças, chegou aqui quem vai resolver, sabe? Nesse sentido. E eu tô falando sim de trabalho, tô falando bastante de trabalho, ambiente corporativo, se ela é uma executiva, se ela é uma cozinheira, se ela trabalha numa indústria. E geralmente eles vão buscar papéis de destaque onde eles estiverem trabalhando, eles vão buscar essa posição de braço direito do dono quando eles não forem o dono, sabe? Eles são workaholics, trabalhadores, competitivos. Ah, Bárbara, competitividade é do instinto sexual. Mas vamos lá. Ameaça uma pessoa de instinto autopreservação dominante de tirar os recursos dela, para ver se ela não vai ficar competitiva na hora. O social dominante, o 2 social, ele quer ter as rédeas ali do grupo dele. Aqui é o meu território, aqui vocês não mandam, aqui quem manda sou eu. É como eu falei, ele pode não ser o dono, ele pode ser o braço direito do dono, mas aqui é o meu território. Aqui quem manda sou eu. Então eles vão ser muito competitivos quando o assunto é trabalho. E uma dificuldade de se desligar do trabalho. Mas uma dificuldade de se desligar do trabalho. Todo tipo 2 pode ser muito trabalhador, sabe? Pode se doar 110% no trabalho. Só que o 2 social, ele é um trator para trabalhar. Por isso que a gente fala que ele pode ser parecido com o 8. Ele pode ser aquela pessoa que pegou 6 horas da manhã no trabalho e deu 8 horas da noite, ele ainda tem energia para continuar trabalhando. E ele vai para casa pensando naquilo que aconteceu no trabalho. E se deixar, ele vai dormir mais tarde, porque ele está ali raciocinando como é que ele vai resolver aquele problema. E se deixar, sem ninguém pedir, ele chega mais cedo no dia seguinte. A Paula está aqui falando, é muito verdade isso. A Paula é uma tipo 2 social, né, Paula? E o 2 social, ele é assim, é por isso que, igual eu falei, gente, por favor, já teve tipo 2 sexual dominante vindo falar pra mim no direct assim: ah, eu sou tão workaholic que eu achei que eu era social dominante. Veja bem, você pode ser muito trabalhador, sendo de qualquer tipo, de qualquer subtipo. Mas o 2 social dominante, ele vai ter uma dificuldade de se desligar do trabalho. Isso para ele vai ser assim, normal. Sabe, pensar, trabalho. A Paula tá comentando aqui, demais. Gente, eu trabalhei com uma 2 social dominante, que ela comentou que às vezes ela estava em casa e aí ela falava um negócio, às vezes ela estava quieta assim no sofá, né, da casa dela, e ela falava um negócio alto, o marido dela perguntava, quê? Ela, não, um negócio aqui do trabalho. A gente chegava para trabalhar de manhã, ela vinha, sabe, com os papéis, com as coisas aqui, ó. Eu tava pensando ontem lá em casa, e assim, gente, entenda, às vezes não é pelo salário, porque quando você vai olhar o salário da pessoa, às vezes nem é para tanto, sabe? Porque o social, uma coisa que a gente tem que entender é que o social ele busca destaque no grupo
E muitas vezes a questão financeira pode ficar de lado mesmo, tá? Porque não é esse destaque que ele está buscando. Entendem isso? Como eu falei, muita luta, muita proteção ao território deles. Eles têm o grupo deles, tá? E pode ser aquela pessoa assim, esse aqui é o meu grupo, essa aqui é a minha patota, tá? Meu grupo, assim, eu sei que o fulano é bom nisso, o Beltrano é bom naquilo, o ciclano é bom naquilo outro, então se eu sair eles vão comigo, tá? Eles podem ser desse jeito. Uma coisa interessante, eu comentei que eles podem ser parecidos com o tipo 8, né? Mas tem uma diferença bem gritante aqui. É que o 2 social, ele usa a vulnerabilidade dele para manipular pessoas, tá? Um dos piores, agora entrando num outro assunto, porém dentro do assunto, um dos piores pecados capitais que existe, uma das piores paixões do Eneagrama é o orgulho. Porque o orgulho, traduzindo para o português, é quando eu me acho uma pessoa muito boa de coração, que faz tudo pelos outros, que não deixa ninguém passar aperto, que o que eu puder fazer eu faço. Mas no fundo é um sentimento de que nada pode ser feito se eu não colocar a minha mão. Nada funciona sem mim. E aí o 2, ele está se equiparando a Deus. Tá? É triste isso, mas é verdade. Por quê? Nada é feito, nada sai, nada acontece se não for Deus. Se eu estou todo dia acordando, né? Eu não, tipo 2. Se todo dia o tipo 2 acorda e meio que fala assim, calma Deus, calma, eu acordei, o que o Senhor não der conta eu dou. Isso é um pecado horroroso, tá? Quem não for cristão, tudo, é uma paixão, uma fixação emocional terrível, certo? Essa crença de que nada sai sem a gente. E aí no 2 social é o subtipo que vai ter o orgulho mais enraizado, mais forte, porque ele tem um sentimento muito forte de que nada sai sem ele. Nada sai sem ele no grupo. A Paula está até comentando aqui, né? Sem mim nada podeis fazer. Exatamente. Exatamente isso, Paula. Exatamente isso. Essa 2 social que eu trabalhei com ela, gente, tinha uma queixa com relação a ela, que era assim, para variar, né, líder da fábrica, e uma queixa muito grande com relação a ela é que ela tinha que deixar as pessoas mais livres, mais sozinhas, deixar as pessoas fazerem por si própria. E ela queria estar mandando em tudo. Ela queria estar aqui em cima, ela queria estar aqui embaixo, ela queria estar mandando, coordenando aqui no setor, queria estar coordenando no setor. Conclusão, ela ficava doida, as coisas só podiam sair se ela estivesse presente e as pessoas ficavam muito dependentes dela. Que é uma coisa que o 2 ele faz, né? Ele deixa as pessoas dependentes. E aí quando a gente ia dar esse feedback para ela, ela falava assim, mas as pessoas não aprendem, elas têm dificuldade, elas não sabem fazer. E na hora que você ia ver, não é que elas não sabiam fazer. Elas sabiam fazer do jeito delas. E o 2 social, ele tem essa coisa do tem que ser do meu jeito, ninguém sabe fazer sem mim. A Paula está comentando aqui, o dia que eu descobri que isso era orgulho, me doeu muito, porque eu não achava mesmo que eu fosse orgulhosa. Mas foi o ponto de partida para começar a evoluir. Sim, que uma coisa que as pessoas não entendem, as pessoas podem olhar para o 2 e enxergar uma certa falsidade, um certo controle, uma certa manipulação que existe. Só que elas também têm que entender que na cabecinha ali do 2, ele está sendo a melhor pessoa do mundo. Ele está ajudando. Gente, por que é importante a gente falar isso? Porque às vezes você tem que lidar com uma pessoa ali do seu trabalho, que é um tipo 2 social, por exemplo, e a pessoa não
tá querendo saber de enneagrama, sabe? Ela não tá. Ela não quer saber. E você vai ter que lidar com esse serzinho de Deus do jeito que ele tá. Você já pararam para pensar nisso? E aí você vai ter que saber o seguinte, já que ele funciona desse jeito, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente em que eu estou inserido? Sabe? E voltando ao assunto, que a gente está falando o quê? Do orgulho, como que o orgulho é forte no tipo 2 social. E é tão forte que ele realmente ele acha que ele tá assim, né? Um pouquinho acima. E aí o que ele faz? Quando ele tá com um grupo, ele vai e usa da vulnerabilidade dele para meio que se equiparar ao grupo, sabe? Tipo, não, vem cá todo mundo que eu quero falar uma coisa. Olha, vocês sabem, né? Eu tava passando por um período muito difícil. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu não estava muito bem. Se não fosse por vocês, eu não teria conseguido melhorar. E mesmo assim, mesmo eu passando por essa fase tão difícil, olha tudo que a gente conseguiu fazer, olha nosso trabalho e tal. Percebe que no discurso dele, ele está mostrando a vulnerabilidade dele, ele está mostrando a fraqueza dele, mas ainda assim ele está querendo dizer o quê? Tá vendo? Eu tava mal e mesmo assim, olha o trabalho que a gente fez, olha como ficou bom o trabalho. Ou seja, né, eu tava mal, mas o trabalho eu fiz e ficou perfeito. Ah, porque se não fosse por vocês, mentira, às vezes os outros não fizeram nada, ele nem falou que estava mal, né? Muitas vezes o 2 social, quando ele usa da vulnerabilidade dele, ele fala coisas que ele mesmo nem acredita, tá? Se ele achasse isso, ele nem estava falando. Mas ele usa essa vulnerabilidade pra, tipo, tá vendo, gente? Eu nem sou tão superior assim a vocês, eu sou igual a vocês. Né? E daqui a pouquinho já volta, né, para a posição de superior ali. Usar vulnerabilidade é nesse sentido. E vocês não vão ver o 8 fazendo isso, por exemplo, né? Então, nesse ponto é bastante fácil distinguir um de outro. Tem um olhar clínico, tá? Voltando aqui as características do tipo 2 social, eles têm um olhar clínico e sabem o que precisa ser feito para desenvolver as pessoas. Sabem o que precisa ser feito para desenvolver os lugares, as empresas. Eles chegam no ambiente e sabem o que tem que fazer. O tipo 2, normalmente, ele já sabe, ele já tem um feeling de onde que cada pessoa deveria ficar. O 2 social, ele vai ter isso elevado à 10ª potência. Ele sabe o que tem que ser feito para alavancar aquele lugar. Só que, ai de você, pessoa, empresa ou local que ele está inserido, se você não crescer, se você não se desenvolver. O 2 social, quando a pessoa não se desenvolve, quando ele está ali lutando para uma pessoa se desenvolver, para uma empresa se desenvolver, para um setor se desenvolver, e isso não acontece, o 2 social abandona a pessoa, o local, e muitas vezes ele pode abandonar para ir para um outro local ou para trabalhar com uma outra pessoa por um salário até inferior ao que ele estava antes, contanto que ele olhe para a pessoa, ele olhe para o local de trabalho e veja que ali tem potencial de crescimento. O que brilha os olhos do tipo 2 social dominante? É fazer alguém ou algo se desenvolver, crescer. É fazer aquele grupo crescer. Quando isso não acontece, ele mete o pé, tá? No popular. Ele mete o pé. E como eu falei antes, a principal busca do social dominante
não é o financeiro. É o status social, no melhor sentido das palavras que vocês possam imaginar. A Paula tá concordando com tudo aqui, né, Paula? Sim! Cara, vou dar um exemplo aqui então, né, Paula? Na igreja, vamos pensar num tipo 2 social dominante lá na igreja. Eu falo porque a Paula né, lá do louvor, do grupo de louvor, da igreja dela e tal. Cara, o 2, ele não quer chegar ali num grupo e daqui a algum tempo olhar para o grupo e tá a mesma coisa. Tá do jeito que já tava quando ele entrou. Tá do jeito que tá quando ele entrou. Não. Ele quer alavancar o grupo, ele quer melhorar o grupo, ele quer fazer melhor. Ele quer desenvolver pessoas, ele quer desenvolver processos, ele quer melhorar o que já tem. Quando isso não acontece, a gente vai ver o 2 social abandonando assim, com força, tá? Ele não olha muito para trás, não. E isso se aplica à igreja, à empresa, a pessoas, sabe? E perceba o orgulho nisso, sabe? É quando o 2 ele olha para alguém e fala: eu vou fazer essa pessoa crescer como ela nunca cresceu antes. Reparou que às vezes o 2 ele está mais interessado em fazer a outra pessoa crescer do que ele mesmo crescer. Eu vou fazer esse grupo crescer como esse grupo nunca cresceu antes. E às vezes ele se esquece de ele mesmo crescer. É o olhar para o outro, pouco olhar para si. A Paula está escrevendo aqui, sim, perde o propósito. Essa palavra é muito forte, a gente vai ver, tem muita gente que acha que propósito... Eu conheço um pessoal assim, tá? Que acha que propósito tem só a ver com o tipo 4. O pessoal adora falar, né? O tipo 4 ele desiste das coisas quando ele vê que perdeu o propósito. Gente, quantidade de tipo 2 que eu atendo, que eu converso com eles, que estão assim, crescimento na empresa, crescimento na carreira, sabe? Cada vez que você conversa com a pessoa, o salário está maior e a pessoa quer fazer transição de carreira, porque não tem um propósito, aquela profissão que a pessoa se encontra. E aí tem 2 autopreservação, 2 social, 2 sexual, perde o propósito. Para o 2 isso é importante, sim. E aí a gente está falando sobre o 2 social, que tem um olhar muito direcionado para como que eu posso desenvolver aquela pessoa, como que eu posso desenvolver aquele grupo. E ele sabe o que fazer. E se a pessoa não acompanhar, meu amigo. E é onde é o subtipo que o orgulho é mais visível. É muito mais visível. Teve uma pergunta que me fizeram aqui por direct, que a pessoa perguntou o seguinte: ele é amigão da galera? Como que ele seleciona os seus eleitos? Então, eu até já comentei assim durante a live, né? Eu já falei logo no início, mas eu acho importante reforçar sobre isso aqui. Sim, o Russ chamou o 2 social de amigo de todos. Ele chamou de amigo de todos. Mas não, ele não é o 2 amigão da galera. Ele é amigo de todos no sentido de que é um tipo 2. E o tipo 2 normalmente ele já é assim, né? Sorrisão, simpático. E quando a gente fala que ele é amigo de todos, é no sentido de ter essa energia toda que vocês estão vendo aqui, direcionada para o grupo. E aí sim, ele vai ser amigo do grupo. Ele vai ser aquela pessoa que o grupo, ele consegue fazer, mesmo quando o 2 social ele é mais duro,
sabe? Ele ainda consegue fazer com que o grupo tenha um apego e um apreço por ele. Só que ele não vai ser aquele 2 amigo íntimo individual das pessoas. E os eleitos do 2 social são basicamente as pessoas que têm poder e o grupo. Os poderosos e o grupo. E quando eu falo os poderosos, gente, entendam bem que é do olhar do social dominante chegar no lugar e já saber quem que manda, quem que não manda, onde que eu vou, com quem que eu falo, com quem que eu faço networking, essa minha ideia para quem que eu vendo, já é do social dominante. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de amigo de todos. É aquele 2 que, quando não está no ambiente corporativo, ele pode saber o nome e conseguir fazer amizade com muita facilidade com o dono da padaria, com o dono do açougue, com o líder de não sei onde. Ele tem esse traquejo social, sabe? É nesse sentido que ele é o amigo de todos. Mas não fica esperando de novo que mas vai ser então o meu amigo íntimo, porque pode não ser, sabe? Pode não ser. Igual eu dei o exemplo do 2 social dominante com o sexual reprimido, certo? Eu falei que eu tenho um amigo que o pai dele é 2 social dominante com sexual reprimido. Então ele é aquela pessoa muito gostosa de conversar, ele tem um traquejo social muito bom. Na hora que você começa a conversar sobre assuntos mais íntimos, ele escorrega e foge, tá? Então é nesse sentido. A Paula fez um comentário aqui interessante, ó. O 2 social dominante nunca está disponível. Gente, a agenda do 2 social dominante é lotada, tá? Aliás, a agenda do social dominante é lotada, tá? 1 social, 2 social, 3 social, 9 social, 6 social. É agenda cheia, é agenda lotada. E sempre algum compromisso assim do grupo, sempre algum compromisso buscando realmente lutar por algo maior além deles, né? É uma coisa muito interessante essa característica do social dominante, né? Essa luta por algo maior. Agenda lotada. E aí quando a gente fala do 2 social, a gente está realmente falando de uma pessoa que ela pode ter uma agenda tão cheia, mas tão cheia, que você pode falar assim, caramba, fulano é tipo 2 mesmo, porque às vezes eu queria ali ter um contato maior, eu queria, sei lá, né, sentar só nós 2, tomar um café, comer alguma coisa, perguntar como é que ele tá, como é que ela tá, e eu não consigo fazer isso. E aí você vai ver a agenda do 2 social, quando ele não está trabalhando, ele está na casa da família fazendo não sei o quê, aí de lá vai para a casa do sogro da sogra, aí tem um aniversário não sei onde para ir, aí tem o grupo da igreja não sei o quê, aí tem o Rotary, aí tem o, sei lá, clube do xadrez. Estão sempre fazendo alguma coisa, sempre. E via de regra trabalhando muito, tá? Trabalhando muito. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação para fazer? Podem falar. E mais cedo eu estava comentando aqui, Paula, aproveitando, né? Eu vi que você entrou depois. Eu estava comentando com o pessoal aqui sobre eu ter feito uma votação para saber quem que o pessoal queria ouvir primeiro, em segundo lugar. Primeiro ganhou o 2 autopreservação, logo em seguida o 2 sexual e por último foi o 2 social. E realmente, lá na página, que eu me lembre, tem 2 tipo 2 sociais dominantes. Uma delas é você e
É incrível, gente, como que a gente faz uma pesquisa rápida nos lugares, a gente vê tão pouco social dominante. Comparado com autopreservação e com sexual, sabe? Não estou batendo martelo de que no mundo existem mais autopreservação e sexual dominante do que social, não, tá? Por favor, eu não tenho esses números. Ninguém tem. Porque a gente teria que ter certeza do tipo, do instinto das pessoas do mundo inteiro. E a gente não tem isso. Mas na prática a gente vê poucos sociais dominantes. E isso é um pouco triste, assim, porque quando a gente fala de social dominante, a gente está falando de características de lutar pelo grupo, uma comunicação melhor. Empresas que têm sociais dominantes, a comunicação flui melhor. Porque muitas vezes existem comunicações, já viram empresa que a comunicação não chega em todo mundo que deveria chegar? E aí você coloca um social dominante, ele tem esse feeling, né? Mas tá todo mundo sabendo disso? Foi todo mundo comunicado? É porque essa informação aqui, ela precisa chegar no setor X, Y e Z. Chegou, sabe? Então, eu acho que o resultado dessa votação reflete muito o fato de a gente ter realmente poucos sociais dominantes, sabe? A Paula comentou aqui, verdade, eu sinto muita falta de outros tipos 2 sociais. Muito pouco, assim, que eu conheça também, conheço muito pouco. A maioria realmente, autopreservação e sexual. Verdade, nem na igreja, nem na comunidade, nem no trabalho, é difícil, sim. E a gente precisa, né, a partir do momento que a gente se identifica no Eneagrama, é uma oportunidade de a gente desenvolver isso. Eu falo porque eu sou social reprimido, certo? E eu acho não, tenho certeza, que quando a gente fala em desenvolver o instinto social, vai para além de estar no grupo, pertencer ao grupo e não ver a minha energia, a minha bateria social indo por ralo abaixo. Não, é você lutar por algo maior do que você mesmo, porque a gente vê o autopreservação lutando muito ali por ele, pelos dele. O sexual dominante também, ele pode ter lutas assim mais individualistas, e o social dominante ele tá ali lutando por algo maior, sabe? Então, e outra coisa, uma vez eu ouvi o Nicolai Corsino falando, o mestre Nicolai Corsino falando, que nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis, com instinto social, e nós somos os únicos seres sociáveis que destroem o ambiente, o meio ambiente. Já pararam para pensar nisso? O quanto, aí ele segue falando, o quanto que a gente ainda tem que desenvolver o instinto social de forma saudável na gente. A Fabiana está falando aqui, me identifiquei no tipo 2, mas não reconheci meu instinto ainda, iniciando os conhecimentos em Eneagrama. Fabiana, bem-vinda, tá? Eneagrama, autoconhecimento, autodesenvolvimento tem que ser feito com calma. Não tenha pressa. A gente está na era da informação. Informação é muito rápido, mas Eneagrama não é informação. Eneagrama é uma sabedoria milenar. Então, eu vou te falar o que eu vi no primeiro curso de Eneagrama que eu fiz. Pessoas estudando Eneagrama com profundidade ali, o conteúdo era bem profundo e tendo dificuldade em identificar o tipo. Outras pessoas com muita facilidade para identificar o tipo, mas com uma dificuldade gigantesca em identificar o instinto dominante, o instinto reprimido. E muitas vezes a gente precisa estudar e começar a se observar. Começar a se observar,
Você sabe que um fato que colaborou muito para as pessoas identificarem os instintos delas foi a pandemia. É triste, mas é verdade. Sabe? Foi onde pessoas que achavam que era autopreservação ficaram loucas, porque não se viram no grupo, inserido no grupo, fazendo algo pelo grupo. E foi onde a gente viu algumas pessoas que se achavam sociais dominantes. Ah, de boa, né? Ah, ficar em casa, home office, paraíso, sabe? Então, é estudar, é analisar, se autoanalisar e é para sempre. É para sempre, é pro resto da vida. A Paula tá falando, a Bárbara que me ajudou. Ah, que bom, Paula. Fico feliz de saber que eu ajudei. A Paula tá falando, Euzinha, eu lembro da Paula falando que a pandemia foi uma coisa assim que virou a chave dela, né? Você achava que era autopreservação e viu que você é social. Ô, Fabiana, nossa, quero muito essa sabedoria toda. Fabiana, inclusive, eu tenho a página tipo 2 Enneagrama, mas depois, se você quiser, tá? Porque não é obrigado. Eu não obrigo ninguém, mas se você quiser, eu também trabalho com atendimentos. Nesses atendimentos, um dos tipos de atendimento que eu faço é para descoberta do tipo, tá? Do tipo, do instinto. Eu estava até conversando com duas pessoas, dois rapazes. E um não tem nada a ver com o outro, tá? Mas é porque o que aconteceu com um foi bem parecido com o que aconteceu com o outro. Eu atendi dois rapazes e no meu atendimento eu atendo a pessoa, eu explico a ferramenta do Enneagrama. Se precisar ficar 3 horas ali com a pessoa, falando tipo por tipo, ferida de infância de cada tipo, a motivação de cada tipo, o filtro de mundo, físico, mental, emocional, eu fico 3 horas, não tem problema. A pessoa sai desse atendimento com um materialzinho e ela vai refletir, ela vai pensar, ela vai se analisar. E esses dois rapazes, eles me falaram algo muito parecido, assim, porque eu sempre falo o seguinte, a pessoa tem direito a um retorno. E teve um rapaz que ele só pedia assim, eu não quero fazer o retorno ainda, eu não quero fazer o retorno ainda, eu não quero, eu ainda estou me analisando. E quando ele voltou para conversar comigo, a quantidade de coisa que ele se auto-observou era tão rica, era tão fantástica, sabe? E aí eu falei para ele, é por isso que eu não determino. Ah, o seu retorno tem que ser em uma semana, tem que ser em 15 dias. E outra, eu falava, quando precisar me chama no WhatsApp, por favor. Porque é muito rica essa observação que a gente faz depois de ter esse acesso ao Enneagrama. E teve um outro rapaz que ele veio conversar também, só que ele ainda pediu um pouco mais de tempo, sabe? Ele pediu um pouco mais de tempo, porque ele ainda está se observando. E tá certo, gente, não é para ter pressa. A Paula falou, eu ainda vou conseguir tempo na minha agenda de tipo 2 social e fazer mentoria com ela. Paula, é um pouco de segredo, tá? Eu só vou contar aqui pra gente, publicar depois em rede nacional aqui. Mas eu tô com um projeto para quem é tipo 2, imperdível, tá? E não é em grupo não, é individual, porque tipo 2, caso vocês não saibam, até o tipo 2 social, na hora de falar das vulnerabilidades, das fraquezas, do que ele precisa tratar, o que ele, né? Ele não gosta de falar em grupo, não. Às vezes ele não gosta nem de falar no individual, então que dirá no grupo. Mas eu tô com um projeto aqui, tá? Vai ficar bacana. Bom, pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Podem falar.
A Paula, verdade. Eba! Não, gente, é sério, a gente precisa conhecer o público que a gente atende, né? Tipo 2, agora tá tendo uma movimentação interessante. Antigamente era muito comum o tipo 2 nem buscar terapia, mentoria, nada, sabe? Porque um sentimento muito forte de não, mas eu consigo resolver, sabe? Não, eu dou conta. Eu dou conta. Pode deixar, não preciso não. Agora, a gente está vendo um movimento aí dos tipos 2 buscando ajuda, graças a Deus. Só que toda vez que eu pergunto, teve uma moça que me perguntou, mas o seu atendimento é individual ou em grupo? Aí eu falei, bom, por enquanto individual. Por quê? Você quer ir em grupo? Ela, não, individual mesmo. Ah, esses tipo 2. Eu sei porque eu sou uma. Bom, gente. Ah, aí depois quando isso, exatamente. Gente, que comentário perfeito. A Paula fez um comentário aqui. Aí depois, quando o tipo 2 resolve tudo, despeja tudo também, né? Passei por isso, passei por aquilo, ninguém me ajudou. É, é. O tipo 2 é interessante, aí já é uma característica do tipo 2, né? Não só do social, dominante, não. O 2, ele tem um feeling para saber o que, que a outra pessoa está precisando. Ou para o que ele acredita que a outra pessoa está precisando. Então, o tipo 2, ele acha que todo mundo tem esse feeling. Que todo mundo vai olhar para a carinha dele e vai perceber que ele não está bem. Porque a gente que é tipo 2, a gente percebe que a pessoa tá estranha, tá diferente, até no jeito que ela escreve no WhatsApp. É ou não é? Ah, hoje você tá mais monossilábico. Ah, hoje você tá mais assim, né? E aí, a gente esquece o quê? Que os outros tipos não são assim. E aí, como os outros tipos não são assim, eles não olham para nossa cara e veem que tá precisando de ajuda, como eles não são proativos em fazer algo sem que isso tenha sido pedido, a gente se magoa. Porque a gente faz aquilo esperando que façam pela gente. A Paula tá falando aqui, ó. Eu não contava pra ninguém. Era aniversário meu, depois eu ficava com raiva de que ninguém me deu parabéns. Porque eu não esqueço de ninguém. É verdade. Depois eu parei, graças a Deus. Continuo não contando, que é meu aniversário, né? No caso. Mas não fico com raiva de não receber parabéns. Tipo 2, gente, a gente. Meu Deus, eu vou falar isso em público? Vou. O tipo 2, ele se lembra de quem deu feliz aniversário pra ele. E quando é aniversário da pessoa que não deu parabéns, a gente também não dá, não, tá, gente? É por isso que eu não sou boba nem nada. O que que eu faço? Eu eu tenho meu perfil pessoal e meu profissional aqui, né? Do tipo 2 Enneagrama. E de vez em quando eu gosto de dar uma olhada nos stories dos seguidores. E quando eu vejo que é aniversário de alguma seguidora, eu sei que vocês gostam de ganhar parabéns. Eu sei. Então eu vou lá e, nossa, é seu aniversário, parabéns, que Deus te abençoe e tal. Porque, não que eu tô esperando que vocês me deem parabéns quando for o meu, porque vocês nem sabem quanto que é o meu. Mas porque eu sei que o tipo 2 gosta. Ele se sente. Ele se sente bem, ele se sente reconhecido. A Fabiana tá falando aqui. Nossa, como que pode isso? Tudo verdade. Muito legal, né, Fabiana? A Paula tá falando aqui. Ô, Fabiana, se você tá achando que é tudo verdade, né? Quem sabe? Quem sabe? Não estou batendo martelo, a gente não pode fazer isso, né? Mas quem sabe? Você não é uma tipo 2 ou você tá falando isso porque conhece alguém que é assim, né? E realmente, pode ser que a pessoa seja tipo 2. E aí o intuito da página
Tem muitas postagens lá que eu faço, inclusive, pensando nas pessoas que convivem com a gente. Que as pessoas têm que saber, né? Porque, infelizmente, a gente também dá trabalho. Às vezes a gente dá trabalho para as pessoas. Bom, gente, mais alguma coisa, mais algum comentário? Tô adorando, gente, tô adorando. Achei que eu ia finalizar a live, começaram umas perguntas, umas colocações aqui que eu adorei. Muito bom. Bom, gente, então eu vou terminando por aqui, mas se ainda tiver alguma dúvida, alguma... Ah, pode falar, Paula. Estou à disposição, só queria uma dica. Tô aqui falando o nome de vocês em voz alta, nem sei se vocês vão querer, né, que fica gravado depois aí para todo mundo ver. Como lidar com a culpa de dizer não para as pessoas que nos sugam? Paula, então, o tipo 2, primeiro eu vou falar um negócio nada a ver, tá? E eu já entro nisso. A mesma culpa que o tipo 2 tem de falar não para os outros, na mesma proporção, ele tem mágoa quando falam não para ele, tá? Pode reparar. E aí eu sei que você vai falar assim, não foi isso que eu perguntei. Mas é só uma observação, só para você entender que quando a gente tem culpa de dizer não, é porque a gente ainda está naquele mecanismo de fazer para o outro fazer pela gente, tá? Então, a culpa, o sentir mal de falar não, e eu sei que você é uma pessoa que já vem trabalhando no Enneagrama, e quando a gente é confrontado e percebe que a gente tem o orgulho, é algo que assusta e é algo que abre os nossos olhos. Só que tem uma coisa muito mais difícil de ser trabalhada no tipo 2. Muito mais difícil. Que é a repressão. É quando o tipo 2 reprime as próprias necessidades em prol da necessidade dos outros. E por que eu estou te falando que é o mais difícil de ser trabalhado? Porque quando você começa a trabalhar a repressão do tipo 2, trabalhar a repressão, trabalhar, proporcionalmente vai aparecendo a carência do tipo 2. E dói. E dói muito. E o tipo 2, ele começa a sentir aquela carência, aquela angústia, que ele fugiu a vida inteira de sentir isso, tá? Ele fugiu a vida inteira. E aí, de repente, ele foi buscar ajuda de uma pessoa que trabalha com Enneagrama e a pessoa tá fazendo ele sentir mais dor ainda, a dor que ele fugiu a vida inteira, sabe? E aí você vai tirando a repressão, você vai fazendo ali umas atividades bobas, sabe? Do tipo, vou te dar uma atividade essa semana. Ah, qual? Você vai falar não para um eleito. A pessoa sai, vixi, né? E aí quando ela tá do lado de fora ali, né, da mentoria, e ela tem que falar não para um eleito, aí que ela percebe que não é só culpa de falar não. É um medo de ser abandonado. É um medo de ser abandonado, é um medo que não gostem mais dele, é carência, é tudo, sabe? É tudo, é tudo. E aí vai dando um desespero no 2, no tipo 2, que não é fácil de ser trabalhado assim, sabe? Do dia para a noite. Você até comentou aqui de uma pessoa, né? Não vou falar quem é, mas você falou aqui que essa pessoa é opressora e te chantageia.
O 2, a ferida de infância do 2, ele se sentiu chantageado emocionalmente. Ele se sentiu chantageado emocionalmente. Só vão gostar de mim se eu deixar as minhas vontades e as minhas necessidades de lado e fizer as vontades e as necessidades do outro. Ameaça, fala que eu sou ingrata, que não vai mais falar comigo, literalmente. E aí para completar o pacote, a gente ainda é colocado para conviver com pessoas assim, né? Que alimentam o nosso ego, né? Alimentam o nosso ego, porque isso que ela faz alimenta o seu ego. Só que uma coisa eu te falo, será mesmo que se você falar não, ela vai parar de falar com você? Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes quem muito ameaça não faz. Quem muito ameaça não faz, sabe? Mas pra gente que é 2, é difícil isso, porque tá pegando na sua ferida. Você já tem essa ferida, aí a pessoa vai e faz o quê? Pega nela, sabe? Então, será mesmo? Eu não duvido não, tá? Que isso, né, isso tudo tá acontecendo, mas ela tá pegando na sua ferida. A pior coisa que o tipo 2 pode se sentir é ingrato, porque ele já não quer que os outros sejam ingratos com ele. Imagina ele ser ingrato com o outro. Ameaçar parar de falar com o tipo 2, isso aí é a morte pro tipo 2, sabe? Mas será mesmo que se você falar não, você nunca testou, né? Porque uma vez eu vi uma moça falando sobre pessoas que ameaçam muito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar de falar com você, eu vou terminar o meu relacionamento com você se você não fizer tal coisa. Vamos falar de relacionamento amoroso? Eu já volto para esse exemplo que você deu aqui. Imagina que você está namorando com um cara e o cara vira e fala assim: se você postar foto de biquíni, eu termino com você. E aí o que você faz? Não estou falando você, mas geralmente. O que as mulheres fazem? Então eu não vou postar foto de biquíni, não, para acalmar ele. Daqui a pouco, né? Quem sabe ele acalma. Aí eu posto uma foto. O que a gente não está percebendo é que a gente está alimentando o discurso da pessoa e que se talvez a gente postasse a foto lá de biquíni, e eu não tô querendo induzir ninguém aqui a ficar postando foto de biquíni, tá, gente? É só um exemplo. A pessoa não só continua ali no relacionamento com você, como ainda passa a te respeitar e não implicar mais com aquilo, sabe? Então, pode ser que ela ameaça, mas na hora do vamos ver, ela não faça. Porque pelo que você comentou aqui do grau de parentesco de vocês, da relação de vocês, eu duvido um pouco que ela pare de falar com você e esqueça que você existe. Tá, entendi. O tipo dela vive na flecha. E eles são bem duros, né? Eu imagino esse tipo aí que você falou, eles têm inclusive uma dificuldade real de elogiar. É difícil um filho desse tipo aí que você falou lembrar que na infância meu pai, minha mãe falava que me amava, me elogiava. Não, por quê? Porque eles focam muito no erro, o que está errado, o que precisa melhorar, e só elogiam quando eles veem muito esforço da pessoa. Muito esforço. E aí pronto, produziu uma tipo 2. Esforçada ali para fazer, para tentar arrancar um elogio que nunca veio, né? Nunca, só crítica, exatamente. E quando eles vão para a flecha de estresse, então, aí é reclamação o dia inteiro. Mas é reclamação o dia inteiro, mas não para. E reclama de umas coisas assim
que você olha e fala assim, meu Deus, tem ninguém olhando para isso, só você, sabe? E é prato cheio, né? Assim, para criança ter uma interpretação de que, poxa, eu era tão amado, agora eu não sou mais, o amor morreu e eu só vou conseguir amor se eu lutar muito, se eu fizer muito. E aí nunca vem, né? Nunca vem, assim. É sempre a crítica, nunca vem o elogio. Né? Enfim, já ia falar aqui. Mas eu sugeriria, né? Respondendo agora de forma mais. Porque eu falei, expliquei, comentei, né? Que talvez essa ameaça nunca venha a se cumprir, mas eu não falei assim, né? De forma resumida. A gente que é tipo 2, mais cedo ou mais tarde, independente do grau de parentesco, independente de quem seja, a gente tem que colocar as cartas na mesa. E eu sei que pelo fato de você ser uma 2 social, você vai saber fazer isso de uma forma muito eloquente até, sem grosseria, sabe? Colocando os seus pontos de vista, sabe? E o tipo, eu vou falar, né? O tipo 1, que é o que você citou, ele não vai se apegar a sentimentos, ele não vai apegar o que você está sentindo, ele vai se apegar a fatos. Você vai convencer o tipo 1 baseado em fatos. Você faz tal coisa? Não, não vou fazer. Eu paro de falar com você, não vou mais lembrar que você existe. Tal. Olha só, eu vou fazer tal coisa porque isso, e a gente continua tendo esse grau de parentesco, vai e faz. Né? Infelizmente, às vezes a gente tem que causar um certo tumulto, né? Vai e faz com argumentos sólidos, dá um tempo, deixa a raiva do passar e depois volta. Duvido que essa pessoa pare de falar com você. O que eu ia te falar é que, infelizmente, no processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento do tipo 2, algumas pessoas realmente se afastam. Tipo 2 que quer crescer, se autodesenvolver e não afastar pessoas, isso não existe. Algumas pessoas vão se afastar. O que vai acontecer com essa pessoa é que, sim, pode acontecer de vocês darem uma afastada, não num ponto não saudável, até pelo laço familiar de vocês, mas pode ser sim que você perceba um certo afastamento, mas um certo afastamento até que vai te aliviar, porque a pessoa vai parar de ficar te chantageando. Paula, eu conheci na outra cidade que eu morei uma tipo 2 social dominante que ela tentava fazer academia. Ela tentava. De vez em quando ela aparecia lá perguntando como é que fazia para emagrecer para ontem. E quando eu falava assim, mas tem que ser todo dia, a dieta, o treino, ela se queixava muito. Mas igual ontem, na hora que eu ia vir, a minha mãe precisou de tal coisa. Aí anteontem, na hora que eu ia vir, minha mãe me chamou para fazer não sei o quê. Aí na hora, sabe, aí cada dia era uma coisa. E infelizmente, tem uma hora que tem que cortar. Porque se ela não fizer, outro vai fazer. Tem certeza, sabe? E infelizmente, a gente que é tipo 2, a gente se acha muito necessário e a gente fica mesmo com dó de falar não. E a gente tem que lembrar que se amanhã a gente morrer, as pessoas vão dar um jeito. Elas vão dar. Ou não, né? Tem gente que se você parar de levar ali na maciota, acabou. Mas a maioria sobrevive. Tá rindo aqui.
Mas vamos fazer o seguinte: se você quiser, a gente conversa mais no direct, tá? Você vai me passando aí o que tá acontecendo. É mesmo. Mas eu te conto quando eu conseguir romper, porque eu vou. Olha, obrigada pela mentoria de milhões, sempre me abençoando muito. Ô, Paula, faz eu chorar aqui em público não, menina. Não, faz eu chorar em público não. Claro que quer. Vão sim, não. É porque tem assunto que, né, não pode só falar aqui e morrer o assunto e tchau. Não. A gente continua conversando no direct. Isso aqui foi só o pontapé inicial. Bom, gente, tem alguma coisa a mais que vocês queiram falar? Gente, se não, eu tenho só que agradecer, tá? Amei a interação de vocês. Ah, meu Deus. Ai, gente, eu vou chorar. Não, vou não. A Paula tá aqui falando, você é bênção na minha vida, não começo o meu dia sem passar na sua página. Ai, gente, obrigada, tá? Porque quem conhece a página sabe, a gente tem assunto sério, a gente tem meme, a gente tem de tudo. É muito bom, é muito bom. Eu amo o direct de vocês, tá? Quando vocês falam assim, sou eu aí, me identifiquei. Nossa, esse aí é o meu marido. Nossa, esse aí é minha esposa. Nossa, esse aí. Eu amo, amo. E eu ensino vocês, mas eu aprendo, tá? Eu aprendo. Outro dia desse, simplesmente eu tava assim. Aí uma pessoa vai e me manda lá um site de Enneagrama e a Bíblia. Ou às vezes eu passo alguma atividade para vocês fazerem. E aí vocês voltam falando assim, Bárbara, eu fiz isso e isso. Aí eu penso, caramba, você é um gênio. Caramba, meu Deus, eu preciso passar esse seu método para os meus outros mentorados. Ah, meu Deus, gente, e tem muita gente minha, meus eleitos estará que também vivem lá. Deus abençoe ricamente a sua vida. Gente, é tão bom ser um eleito de um tipo 2, né? É sério, eu nunca tinha entendido como é que era ser um eleito de um tipo 2. Até o dia que eu conheci essa 2 social, que eu trabalhei com ela, e ela só de me olhar viu que eu não estava bem, perguntou se queria alguma coisa. Eu falei, ah, então é assim que é ser eleito de um tipo 2. Atualmente eu convivo com uma outra moça também que está sempre querendo saber como é que eu tô. Eu acho que ela é uma 2, sabe? E me ajudou. Ela correu comigo. Tipo assim, ela já é corredora. Ela poderia ter corrido na minha frente, ter, sei lá, talvez até ganho a corrida. E ela correu do meu lado, falando: Bárbara, a corrida é sua. A corrida é sua. Hoje eu tô aqui com você. É por você. Eu olho assim, ah, então é assim que é ser um eleito de um tipo 2? É muito bom, né? Bom, gente, então aqui, obrigada, tá? Pela presença de todos, pelas perguntas que vocês mandaram no direct, pela interação. Um beijo para todos vocês, tá? E a gente vai se falando.